você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem nenhum problema em se oferecer para trabalhar. Porque essa guerra não era de Davi. Essa guerra era de homens preparados para a batalha. Essa guerra era para homens treinados e capacitados para isso, para essa finalidade, para ser guerreiros. Davi não tinha porte de guerreiro. Davi não tinha aparência de guerreiro. Por isso, quando ele foi ungido, o Senhor disse para Samuel: não atente para a aparência. Não atente para a aparência. Porque o homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. Nós não temos o poder de ver ninguém por dentro. Então, por isso, não podemos definir ninguém. Porque nós não conhecemos o coração, o interior, a mente de ninguém. Isso a gente vê nesse versículo. Davi, ele foi designado para levar mantimentos para os seus irmãos e para os outros guerreiros. Mas Davi, ele fez primeiro a sua função, que cabia a ele, que era pastorear ovelhas. Depois ele deixou as suas ovelhas com alguém. E daí então ele foi fazer o que o seu pai tinha lhe ordenado a fazer. E a palavra diz que ele chega lá, ele pergunta, faz toda a sua função e pergunta aos seus irmãos: como vocês estão? Estão bem? E ele viu que eles estavam bem. E os seus irmãos ficou ofendidos com Davi, só da presença de Davi. Só de Davi estar ali, os seus irmãos se ofenderam. Mas Davi não estava fazendo nenhum mal, estava fazendo um bem para os seus irmãos, levando comida, cuidando deles de alguma forma. E a Bíblia diz que Davi viu um homem insultando o exército de Israel. Por 40 dias Golias insultava. E o povo com medo e calado. Mas um dia se levanta um menino que não tinha aparência de guerreiro, mas cheio da unção do Espírito de Deus. Nem sempre quem está no trono para reinar tem legalidade no mundo espiritual, porque a autoridade estava com Davi. Saul estava no trono, mas a legalidade no reino espiritual estava sobre Davi. Da mesma maneira em que José do Egito não tinha trono, Faraó reinava, mas a autoridade estava com ele. A autoridade é quem Deus outorga para fazer algo que Deus quer. E a Bíblia diz que Davi chegou ali, foi insultado, vendo os homens sendo insultados. Não era um homem, eram muitos homens. Por 40 dias. Você imagina, irmãos, 40 dias você ficar num lugar, alguém te insultando, provocando com palavras de afronta. E a Bíblia diz que Davi ouviu falar que se tivesse alguém para lutar, teria uma recompensa. E Davi se meteu pelo meio, chegou aonde tinha um homem de posição, que era Saul, e perguntou: quem ganhará o homem que matar este filisteu? Ele não perguntou outra coisa, porque Davi era convicto. E nós temos que ser convictos de quem somos diante de Deus. Nós temos que ter convicção de quem somos diante do Senhor. Quando o diabo nos atacar, temos que ter convicção de quem somos. Quando o inimigo estiver lhe provocando, tenha convicção de quem você é. Por mais que aparentemente você esteja humilhado, por mais que aparentemente tudo esteja perdido, mas tenha convicção de quem você é. Saiba quem você é. Entenda e descubra quem você é. O que Deus diz ao nosso respeito. Quem você é, o que a Bíblia diz que você é. Aqueles que aceitam ao Senhor, aqueles que obedecem a sua palavra, é o quê? É filho? É herdeiro? É servo? Você tem uma importância. Não deixe o diabo te definir. Defina você. Se examine você, quem você é. Não deixe o diabo dizer quem você é. Porque o diabo não vai dizer que você é bom. O diabo não vai dizer que você é capaz. O diabo não vai dizer que você pode. O diabo vai te afrontar para te desestabilizar e você desacreditar não de você, mas de Deus. Meu Deus. E Davi chega ali e pergunta: o que eu vou ganhar? Os irmãos dele ficou insultando Davi. Agora não era mais só os Golias que insultavam, o próprio irmão de perto insultou. Tu vieste, eu sei que o teu coração é mau. Como pode alguém que ia ajudar levar o nome de mau? Porque os irmãos de Davi disseram: tu és mau, nós sabemos que o teu coração é mau. Ninguém sabe o coração de ninguém. Eles disseram: nós sabemos, olha ó, que o teu coração é mau. Mas sabe por quê? Porque quando um corajoso aparece, os medrosos se revelam. Quando um corajoso aparece, os medrosos se revelam e ficam envergonhados. Porque os irmãos dele não podiam ter se oferecido, que era o guerreiro.
Nenhum se ofereceu. Mas quando eles viram que Davi ia enfrentar, eles tentaram desencorajar Davi. Seus próprios irmãos sanguíneos quiseram desencorajar ele. E aí Davi não se importou. Ele foi além, disse: me leva até Saul, eu vou conversar com ele. E mais uma vez ele chega até Saul e pergunta: o que eu vou ganhar? Quando eu matar o filisteu, quem matar ele vai ganhar o quê? Ele prometeu uma esposa, a filha dele. Prometeu riqueza. Prometeu que os impostos não iam mais ser cobrados da família. E ele disse: pois eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar. Eu vou lutar contra ele. Eu vou. Eu imagino. A Bíblia diz que Davi tinha um gentil aspecto e o cabelo era ruivo. Imagina uma pessoa de cabelo de cenoura, baixinho, magrinho, branquinho e de gentil aspecto. Lembra o rosto feminino? Eu imagino que Saul deve ter dito: você. Mas tudo bem, ninguém se oferece para morrer todo dia. Meu Deus. Ninguém se oferece para morrer de graça todo dia. Mas Davi era convicto de quem era com ele. Davi tinha convicção. Porque Davi sabia que Deus não age de acordo com a aparência de ninguém. E Davi sabia que Deus era com ele. Tenha certeza de que Deus é na tua vida. Olha para a sua história. Olha para os seus feitos. Olha para os seus milagres que você carrega quando você pensar em desistir. Quando alguém te botar para baixo e te apontar o dedo e dizer que você não é, que você não pode, que você não faz. Lembra das vitórias que tu pensava que não vencia e tu venceu. Lembra de quantas guerras tu já guerreou com Satanás e tu está aqui forte. Lembra para tu não desistir. Lembra das tuas histórias. Lembra da onde Deus te tirou. Lembra da onde Deus te arrancou. E será que Ele não pode fazer infinitamente mais do que Ele já fez? E Davi disse: pois eu vou lutar. Saul disse: pois tá bom. Pois tá bom. Vem aqui que eu vou botar minhas armaduras aqui em você. E ele botou as armaduras, como todos nós conhecemos. Por isso eu estou pregando, porque todo mundo conhece. É bom você pregar, todo mundo vai conhecer a história. E ele disse: pois eu vou enfrentar ele. E a Bíblia diz que Davi se veste, mas não aguenta aquela armadura que era pesada. Não lute com as armaduras que Deus não te deu. Não lute da forma que o outro luta. Porque cada armadura é para um tipo de guerra. E Deus te treinou para a tua guerra. Davi estava treinado para aquela guerra. Botou a armadura, mas não funcionou. Porque a armadura do outro não funciona em você, só funciona em você. E a Bíblia diz que Davi foi e disse: pode tirar, eu vou assim mesmo. A Bíblia diz que ele catou 5 pedras no ribeiro e foi ao encontro de Golias. E a Bíblia diz que Golias desafiava Davi e dizia: por acaso eu sou um cão para que tu venha com pedras e pau ao meu encontro? Meu Deus. Por acaso eu sou um cão? Ainda hoje, Davi, eu cortarei a tua cabeça e darei a tua carne às aves do céu. Imagina um menino enfrentando. Porque quem tem autoridade de Deus tem autoridade para enfrentar, sim. É verdade. Quem tem autoridade de Deus, né? Não é arrogância, não. É autoridade de Deus. Porque Davi estava cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo. E ele disse: pois não, Golias, não é você que vai dar a minha carne às aves do céu. Eu darei. Eu cortarei a sua cabeça. Respondeu o inimigo à altura. Porque tem hora de ficar calado, mas tem hora que tem que enfrentar o inimigo à altura. Tem hora que é para ficar caladinho mesmo, sofrer caladinho e levar umas burdoadas. Mas tem hora que tem que enfrentar o inimigo, sim. E Davi disse: não é você que vai me matar, eu que vou matar você. A Bíblia diz que ficar a uma certa distância. E Davi vai lá, vai para o combate. Olha só, imagina aquele exército todinho vendo Davi indo para o combate, desacreditando dele. Talvez ninguém acreditava, se nem a família acreditava, acreditando, disse: coitado, vai morrer. Vai perder a vida de graça, é tão jovem. Mas a Bíblia diz que ficaram a certa distância e vão de frente ao encontro da batalha. E a Bíblia diz que em uma só lançada, ele atinge o gigante e derruba ele no chão. E a Bíblia diz que naquele momento ele corre, ele pega a espada e tira a cabeça do filisteu. E naquele momento ele encerrou a vergonha e pegou a espada. Foi a sua primeira espada, a espada que não era dele, mas o Senhor botou lá. E eu creio que sempre que Davi olhava para aquela espada, ele lembrava da sua vitória. Porque Davi disse uma frase: